Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e vamos dar continuidade ao quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Bom, vamos falar aqui no direto aqui o que aconteceu. No quadro não, melhor, pode ser um quadro também, né, do Pastor Armando, é um personagem, eu interpreto esse personagem para mostrar de forma bem descontraída o que alguns líderes sem escrúpulos, sabe, eles fazem. Não é para dizer que todo líder religioso é assim, não. Mas é para mostrar de forma descontraída o que acontece por trás, nos bastidores de certas lideranças. E neste vídeo, a Cristina, eu não sei se ela mora na Itália ou se ela é italiana, mas sei que ela é de lá, ela mora na Itália. Não sei se ela nasceu lá ou se ela mora lá, mas ela é inscrita aqui no canal. Ela veio através do canal do professor Cláudio, que é aquele canal Filosofia Ácida. Quem não conhece esse canal, peço que você vá e se inscreva, que é muito bom. E ela se inscreveu no meu. E ela, quando eu falei naquele vídeo sobre a diferença entre mais e mais, que muita gente não sabe, que é o mais sem I e o mais com I, ela falou que os brasileiros eles pronunciam em todos os casos com I. Sim, muita gente não sabe a diferença escrevendo. Por quê? Falando, gente, realmente tem algumas complicações, porque uma coisa é a palavra falada, outra coisa é a palavra escrita. E se a pessoa, por exemplo, vier aqui ao Rio de Janeiro, onde a gente puxa muito no F, a pessoa fala que a gente coloca X no final, as palavras que têm F no final, ou Z, a gente usa muito para ficar colocando um X, parece que a gente prolonga. Aqui o carioca tem isso. E às vezes complica, parece que está colocando um I. Por exemplo, a gente fala assim, estou muito preocupado, tenho que sair, mas não vou sair hoje. Parece que você está falando com I do mesmo jeito. Parece que você está usando o mais com I do mesmo jeito. Agora, escrevendo tem diferença? Tem. Mas falando também tem como diferenciar? Também tem. Também tem. Certo? Então, às vezes, por exemplo, você vai colocar uma frase e você não sabe diferenciar. É complicado, por exemplo, se você confundir escrevendo, você pode perder uma vaga de emprego. Às vezes tem um teste de português e tem uma questão dessa lá para você marcar. Acontece muito. E isso você tem que tomar cuidado. Certo? Lembrando, vou tentar explicar aqui uma coisa. A frase, oração, período. O que é uma frase? O que é uma oração? O que é o período? Primeiro, frase. Frase é qualquer enunciado de sentido completo. Tem um sentido completo. Pode ter verbo ou não. As frases elas são classificadas quanto a entonação e quanto a estrutura. Eu tenho um vídeo aqui sobre tipos de frases. Depois vocês procurem e assistam. Então, por exemplo, eu posso pegar assim, ó, esse livro assim. Que complicado esse livro. É uma frase, não tem verbo. Agora, se eu falo, esse livro é complicado, é uma frase também, só que é uma frase que tem verbo. Certo? Quanto à estrutura, ela é verbal. Quando uma frase não tem verbo, ela é nominal, quanto à estrutura. Por exemplo, se eu falo bom dia, é uma frase. Bom dia não tem verbo, é uma frase nominal, quanto à sua estrutura. Agora, claro, ela pode ter outras classificações, mas tem lá, depois você explica, porque senão vai ser um outro tempo. Agora, isso é frase. O que é uma oração? Não estou falando aquela oração que a pessoa faz na igreja, que fica lá rezando. Não estou falando desse tipo de oração. Oração é o seguinte, quando, por exemplo, toda frase que tenha verbo, tá? Toda frase que tenha verbo é uma oração. E o período é o quê? É uma frase contendo o quê? As orações. Pode ser um período simples ou um período composto. Mas, em vias gerais, e se você escrevendo, uma vez a frase, a oração, seja lá o que for, você tem que diferenciar o mais do mais, para quê? Para não ter confusão. E, principalmente, se você for fazer um teste, para que você não seja reprovado nisso. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos ver as diferenças entre mais e sem I e o mais com I. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, como você identificar depois de mostrar o quadro, identificar isso falando. Porque mesmo às vezes falando, parece que você está falando alguma coisa, que é aquilo. Existe a palavra falada e tem a palavra escrita. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, a diferença entre mais
e mais. Vamos lá, o mas sem i, esse aqui, ó, esse aqui que está vindo aqui em cima, do lado esquerdo, é uma conjunção coordenativa adversativa. O que a conjunção coordenativa faz? Ela une orações independentes, formando um outro sentido. Agora, se você separar as orações, elas têm sentido também completo. Mas ela dá uma ideia contrária. Vamos ver o exemplo aqui. Blanca estudou durante toda a semana, mas reprovou no teste. Olha aqui, ó. Os fãs de jogos aí de luta sabem quem é Blanca, tá? Botei aqui de propósito mesmo, tá? Mas vamos lá. Blanca estudou durante toda a semana, mas reprovou no teste. Por quê? Isso aqui dá uma ideia contrária. Ele estudou. Esperava-se. O que você espera de uma pessoa que estuda? Você espera que ela passe, você espera que ela se dê bem. Mas aconteceu o contrário, ela reprovou. Outro exemplo aqui, ó. Parecia ser um bom funcionário, apenas parecia, né? Mas era só aparência. Quando começou a trabalhar, se mostrou uma pessoa ou sem ética, uma pessoa molenga, uma pessoa que não dá conta do serviço, uma pessoa que não quer aprender, não tem empatia, não tem entrosamento com a equipe. Então ele parecia um bom funcionário, mas era só a aparência, deu uma ideia contrária. Agora o mais com i, eu sei que a gente tem dúvida nisso, gente, e escreve errado, cuidado. Mas é um advérbio de intensidade. Os advérbios, o que eles fazem? Eles se referem ao verbo, ao advérbio ou a um adjetivo. Eles intensificam essas classes gramaticais. Vamos ver um exemplo do mais. Agora, só falando sobre advérbios, os advérbios eles podem ser de intensidade, como esse aqui, pode ser de modo, pode ser de lugar, de tempo, são vários. Agora, o mais, ele também é um advérbio, só que ele é um advérbio de intensidade. Exemplo aqui. Da próxima vez, chute mais forte, senão o goleiro vai defender. Ou seja, olha aqui. Eu estou falando para chutar, dar um chute com mais intensidade. Tá o quê? Está se referindo ao quê? Ao verbo. O mais se refere ao verbo. Para chutar o quê? Com mais força. Então você usa o mais com i. Outro exemplo aqui. Comprei mais cervejas desta vez. Ou seja, estou pedindo fiz a compra, só que desta vez eu comprei mais. Para quê? Para dar para a galera, para poder não faltar. Claro que não comprei nada dessa vez. Não comprei, só estou dando exemplo. Quem dera tivesse com dinheiro agora. Entenderam aí? Agora, claro que os advérbios são suscetíveis à gradação. Pode ter a ver com comparação ou superlativo. Isso acontece em alguns advérbios. Agora, dentro dessa gradação pode acontecer também, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ao mais também. Ó. Marco Aurélio é mais inteligente do que o Adalto Lourenço. Com certeza, infinitamente mais. Isso aqui mostra o quê? Uma gradação, mas você vai ver o advérbio aqui, porque ele faz uma comparação entre duas pessoas. E aqui eu estou intensificando o quê? Eu estou mostrando o quê? O mais, ele está o quê? Se referindo o quê? Ao verbo. Tudo bem? Então, não é difícil agora. O que acontece quando a gente escuta? Por quê? A dúvida da Cristina, entendendo isso, fica mais fácil. Quando você tem uma familiaridade com a língua, quando você vai praticando também a conversação, você pega isso de letra. Por exemplo, às vezes você fala o mas e coloca um i sem querer na fala. Por quê? Porque quando você fala algo e quando você escreve, tem diferenças. A palavra tomate é uma, que você escreve tomate, mas você pronuncia tomate com i. E quando você vai falar o mas e o mais, às vezes você acaba falando sem querer a letra i. Só que quem está escutando e conhece o idioma sabe que está se referindo. Por exemplo, como é que eu sei que a pessoa agora falando, ela está falando mais? Quando tem uma ideia contrária. Quando tem uma ideia contrária. Por exemplo, quando que eu sei que é o mas? Quando, por exemplo, eu tenho um sentido contrário daquilo que foi apresentado antes. E quando você está usando o quê? Uma conjunção coordenativa adversativa, você não dá uma ideia contrária. Existem outras além do mais, que é o porém, entretanto, são conjunções adversativas, coordenativas adversativas. Agora, quando eu estou falando, às vezes você escuta como se fosse o i, como se fosse o mais com i, mas não, você está usando o mais mesmo. Por exemplo, olha, o dia estava ensolarado,
mas de repente ficou nublado. Opa! Você pode até escutar a vida da pessoa falando com o I, mas não, ali está usando mais. Entendeu? Outro exemplo, quando que eu sei que agora é o advérbio? Quando tem ideia de quantidade. Quando é o contrário de menos. Por exemplo, comprei mais cartolinas desta vez. Comprei mais, ou seja, tem ideia de quantidade. Lembrando, o mais também, ele pode ser uma conjunção subordinativa concessiva. Quando ele é escrito assim, ó, por mais que. Eu não coloquei no slide, mas lembrei agora. Aí você tem que entender o seguinte, e isso aí, existe outras conjunções subordinativas concessivas, que é o quê? Que mesmo com a ideia ruim, algo adverso, você conclui aquilo, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou deixar aqui na tela aqui. Eu não coloquei no slide, acabei esquecendo de colocar, mas vou falar aqui. Por mais, aí é com ita, por mais que seja um sacrifício, vou começar a dieta. Ou seja, é algo que indica um sacrifício para a pessoa. Só que ele vai continuar. Então, por mais que seja um sacrifício, vou começar a dieta. Entendeu? Então, nesse caso aí, quando você tem esse por mais que, é uma conjunção subordinativa concessiva. Aí você vai usar o mais com it. Esqueci disso também. Tá bom? Então, eu acho que ficou um pouquinho claro. Se tiver dúvida, se a Cristina também tiver dúvida, ou qualquer pessoa também tiver dúvida quanto a isso, pode perguntar. Lembrando, quem aqui quer que eu faça uma aula falando só sobre conjunção, outra só sobre advérbios, vocês me falem que eu vou fazer. Lembrando que eu estou preparando uma aula de pontuação. Eu devo dividir em duas para não ficar muito longo, para não ficar muito extenso os vídeos, e dar bons exemplos e dar algumas dicas. Por exemplo, as pessoas, às vezes, elas colocam 2 pontos e escrevem com letra maiúscula depois. Não. Você só escreve letra maiúscula depois de 2 pontos só quando é, por exemplo, citação direta, aí sim. Citação direta é igual você iniciar uma frase, aí você coloca, ou então um nome próprio. Agora, quando você tem 2 pontos e você vai escrever depois dele, você não coloca a letra maiúscula, é letra minúscula. Tem gente que não sabe isso. Tem gente que não sabe. Reticências também tem uma regra. Você pode colocar letra maiúscula ou letra minúscula depois de reticências. Tem uma regrinha para isso. Então, eu estou preparando uma aula só sobre pontuação e depois eu disponibilizo para vocês. Tudo bem? Então, antes de terminar, eu quero deixar aqui o clube de membros para vocês conhecerem. Quem quiser fazer parte, fique à vontade. Lembrando que também a chave Pix vai ficar no comentário fixado. Peço que você compartilhe, curta, comente com respeito e tragam outras pessoas para se inscrever. Agora sim, grande abraço a todos, sucesso e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Tchau, tchau.